Cumprimento a noiva do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de muita honra estar aqui trazendo a palavra. E sinceramente, quando a pastora me convidou para trazer a palavra de reflexão, eu falei, meu Deus, vai ser uma coisa complicada, porque eu nunca entrei numa escola de teologia, eu nunca entrei numa escola de hermenêutica, de homilética, mas aí minha pastora veio logo a palavra de Deus, quando Davi estava ali apacentando as ovelhas do seu pai, e foi dito para ele, vá até os seus irmãos que estão na guerra contra os filisteus, vá até os seus irmãos e leva para eles trigo e pão. E o Senhor falou comigo, observa essa palavra, observa o que está escrito ali. E ele entregue ali os pães, havia um gigante, o gigante Golias, e aquele gigante zombava do povo de Deus, porque ninguém conseguia o combater. Mas o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus de Israel, tinha levantado aquele menino, aquela criança, para enfrentar aquele gigante. E o rei Saul falou, não, você vai enfrentar ele, mas toma aqui a minha armadura, toma aqui a minha armadura que é de rei, a minha armadura que é de ouro, meu capacete. E aí ele tentando colocar ali, não conseguia, não se enquadrava, ele era muito baixo, de baixa estatura, ele não tinha estatura de rei. E aí eu entendo que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E ali ele conseguiu derrubar aquele gigante. Portanto, eu gostaria de saudar e de agradecer e convidar aqui os irmãos para uma palavra de colheita, o culto de colheita. E eu tenho certeza que eu tenho pedido muito a Deus para que a minha família esteja aqui nesse lugar. Não sei se meu irmão já chegou aqui. Meu irmão já está aqui, o Andrew não está aqui ainda não, mas em nome de Jesus ele vai chegar. Eu tenho fé em Deus, eu tenho plantado muito isso. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. O Senhor, Ele me disse, você não precisa da armadura dos homens, você não precisa da armadura teológica, você não precisa da armadura de Saul, você precisa do capacete da salvação, você precisa da couraça da justiça, e você precisa da minha graça. Isso eu te concedo, isso não vem de você, isso é dom meu, e eu creio nisso. A palavra do Senhor no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, a partir do capítulo 24, vai dizer: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa palavra é muito poderosa e forte, e é impressionante porque quem já teve a oportunidade de ir numa grande safra de trigo, quando ele observa ali que tem um joio, ele percebe que o joio ele tem as características semelhantes à do trigo. Até ele ganhar uma certa estatura ali de produção e de crescimento, ele parece, enquanto aparência física, ele aparece, enquanto cheiro, ele não modifica nada do trigo. É incrível, porque o joio e o trigo, até uma certa estatura, eles são muito parecidos. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer que os homens do rei, eles dormiram.
E no que eles dormiram, o que foi ceifado ali pelo Senhor, o que foi semeado ali pelo Senhor, que era trigo, o inimigo veio enquanto aquelas pessoas dormiam, e foi semeado também o joio. O inimigo semeou o joio, e Jesus vai explicar mais adiante que o diabo é que semeia o joio. E como a palavra se revela a cada dia, eu entendo aqui que na igreja, que é o reino de Deus na terra, vai haver o joio e o trigo. Dentro da igreja, a princípio, todos parecem iguais, todos se assemelham, todos estão numa estatura muito equivalente, mas é só quando ele se cresce mesmo que você consegue perceber a diferença do joio para o trigo. Como assim, Igor? O joio, para trazer ao nosso contexto, o joio ele também adora, mas ele não adora em espírito e em verdade. O joio, ele também fala em línguas estranhas muitas vezes, mas ele sai lá para fora, ele não está edificado. O joio, muitas vezes, ele se coloca na igreja e faz a obra do Senhor, mas lá fora, a vida dele não apresenta os frutos do Espírito Santo de Deus. E o importante aqui é que o trigo significa o governo de Deus. Então, enquanto Deus ele lançou ali o seu governo, ele lançou o seu reino na terra, as pessoas, o inimigo também lançou as setas dele. Ele lançou aquelas pessoas que muitas vezes estão aqui dentro da igreja, mas em vez de levar uma profecia para o seu irmão, eles levam a fofoca. Muitas vezes, ao invés de levar uma palavra amiga, eles levam palavra de maldição. E o que chama atenção aqui, mais ainda, é que ele disse aqui, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, por ocasião a ceifa, colhei primeiro o joio, porque aqui ele vai dizer, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Cuidado com quem você anda, mesmo na casa do Senhor, cuidado com quem você está ao seu lado, porque muitas das vezes, quando ainda não foi cumprida a promessa, quando o nível espiritual ainda não chegou àquilo que ele pode chegar, que é uma promessa que eu tenho certeza para essa igreja, que é para as nações, que é para ir para o mundo, muitas das vezes você pensa, poxa, você está do lado de uma pessoa e essa pessoa te coloca para baixo, você está ali o dia inteiro com ela, você tem ela como amiga, como irmã, mas só que quando você chega em casa, depois de passar um dia com aquela pessoa, você está destruído. Você está abatido, você fala, meu Deus, que fundo que essa pessoa me levou. Às vezes você nem entende o que essa pessoa te levou, você nem entende o que está acontecendo, mas estando com ela, você chega em casa e se sente mal. E você até fala, você até pensa, meu Deus do céu, se essa pessoa desviar da igreja, eu acho que eu não vou para a igreja também não. Se essa pessoa não estiver comigo ali adorando e louvando o Senhor, eu também não conseguirei louvar. Por isso que ele vai dizer, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Mas eu tenho certeza que à medida que o nível espiritual vai aumentando, que à medida que o trigo vai crescendo juntamente com o joio, aí se pode arrancar o trigo e o joio. E é demonstrado aqui que as máscaras vão cair, que aqueles que são joio no meio do reino de Deus, a maquiagem vai borrar. Vai! No final das contas aqui, a palavra do Senhor, o próprio Deus vai dizer que o joio, ele pode se assemelhar muito ao trigo, ele pode parecer muito ao trigo, mas no final das contas, o joio ele vai para o fogo eterno e para o ranger de dente, e o trigo ele vai para o ceifeiro do Senhor, porque o Senhor separa o trigo. Então o trigo, ele é fonte de frutos. O trigo, para quem não sabe, ele é a matéria-prima do pão. Está aqui alguns elementos que foram ofertados para que ajude a pessoas. E eu tenho certeza que aqui tem farinha de trigo. A farinha de trigo aqui, licença. Se eu não me engano, essa aqui é uma farinha de trigo. E a farinha de trigo, ela é matéria-prima para o pão. Ela é matéria-prima para o bolo. Mas como assim, Igor? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Jesus Cristo é o pão da terra, e aquele que é trigo carrega e encarna a sua palavra.
em si, carrega e encarna os frutos do Espírito Santo em si. Não é só da boca para fora que vai louvar e adorar, não é só dentro da igreja que vai louvar e adorar, mas vai ser fonte de transformação e de modificação para o reino de Deus, da porta para fora. E eu quero perguntar aqui hoje: quem é trigo nessa noite? Quem é trigo da glória? 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 Vai! Oh, abaixar a bacana, elevar a basura e bicanta. Oh, o Espírito Santo já se faz presente aqui. Oh, nós podemos contemplar o Espírito dele. O Senhor está aqui. Eu gostaria de dizer que quando Elias, ele estava no monte, e há 40 dias e há 40 noites, ele comeu o pão que o anjo deixou. E ali o Espírito Santo, ao se manifestar, Elias esperava a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Deus, ele, para falar com Elias, primeiro ele trouxe uma tempestade, um vento. Mas Deus não estava no vento. Eu quero dizer para você aqui hoje que está vindo um vento na sua vida para levar fora a depressão, para levar fora a ansiedade, para jogar fora o pecado, para arrastar da sua vida tudo aquilo que não presta. Ei, eu quero dizer que hoje que você vai colher, em nome de Jesus, o terremoto do Senhor. Porque a vida de pessoas aqui hoje está tendo um reboliço. O terremoto foi o segundo efeito antes do Espírito Santo chegar. E em terceiro lugar, para onde o joio vai? Em terceiro lugar, antes do Espírito Santo vir, veio para jogar fora o joio, para queimar aquilo que não presta, para queimar o ódio e transformar em amor, para queimar, meu Pai, a escravidão do pecado e vir o domínio próprio. Ele deu fogo, ele desceu com fogo, ele desceu com fogo, com fogo, com fogo. Ei, eu quero pedir à igreja que se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Não importa quem está à esquerda, não importa quem está à direita, não importa quem está à frente, quem está atrás, importa é que o Espírito Santo se faz presente aqui nessa noite. Oh, lá bacana lá, feche os seus olhos, feche os seus olhos, porque quando o Espírito Santo chegou na presença de Elias, ele não era o terremoto, ele não era o fogo, ele não era a tempestade. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. Ele era uma voz doce e suave. Feche os seus olhos, sinta essa voz doce e suave, ouça essa voz doce e suave. Ei, ele é o toque doce e suave. Sinta esse toque doce e suave do Senhor. É um toque de transformação, é um toque de modificação, é um toque de alteração. Ei! Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Senhor, nós sabemos que só o Senhor é Deus. Nós sabemos que só o Senhor é o Rei dos Reis. Nós sabemos que o Senhor não entra em guerras para perder. E eu te peço, meu Pai, que no Brasil, que em Sobradinho 2, que, meu Pai, em nome de Jesus, na igreja Deus das Nações, o Senhor comece a partir de hoje a separar o joio do trigo, que as máscaras possam cair, que o joio venha a ser lançado no fogo, e, meu Deus, que o trigo venha a ser manifesto, e venha a ser fonte de pão, e que venha a ser fonte de alimento, porque nós sabemos que o Senhor é o pão da vida. Nós sabemos que o Senhor, meu Pai, tem palavras de vida eterna, nos transforma, nos modifica, nos altera, meu Pai, gera transformação nessa noite. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor, aplauda, dê glória, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Ei! Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.